Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos agora à reta final dos estudos desse tarô de profundidade abismal, o tarô de Crowley. Eu tenho aqui comigo o arcano do julgamento. E conforme eu já apontei anteriormente, lá no início das nossas aulas, o julgamento tem um nome interessante que é Aeon. Aeon representa um novo mundo, um novo ciclo, uma nova jornada. E nós temos aqui, dentro do simbolismo, vamos olhar aqui até no nosso computador. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui o tamanho da imagem. Agora não está vindo aqui, vamos ver. O novo Aeon, que é descrito no livro, do livro de Thoth de Crowley. Como eu falei para vocês, essa ideia do novo Aeon aparece na música do Raul Seixas. Olha, olha o trem, vem trazendo de volta as cinzas do velho Aeon. O nome da música é O Trem das Sete. É o trem das 7 horas, é o último do sertão. E o Aeon é essa percepção da união de tudo. Vamos olhar aqui a imagem, a união de tudo que eu já fui. Então, por isso daqui 3 crianças, um feto, uma criança e já uma pessoa um pouco mais adulto aqui. Nós temos uma ideia, que é uma ideia interessante, de o deus Horus aqui, que ele aparece aqui e aparece aqui, duplamente no arcano, como um deus falcão, como um deus que representa um voo. Aqui você nota o rosto do falcão, que para os egípcios representava um voo, uma ida para outro lugar. E as crianças como um deus criança, que está sempre se renovando, julgando. Uma das manifestações do Deus está aqui com o dedo na boca, pois é como se estivesse decidindo como ele vai criar o novo mundo, como ele vai gerar um novo mundo. E esse Deus criança, ele tem um poder muito latente, muitas energias estão misturadas, e aqui também esse dedo na boca é como se ele ainda pensasse como renascer, como seguir em frente na nossa vida. É um arcano de criação. Essa divindade aqui em cima da cabeça de Horus, a criança, aparece logo aqui, um desenho muito bonito também de uma divindade. Essa divindade vai representar Ori, ou Orios, que é um deus da sabedoria, que é essa serpente chamada de serpente bicéfala, com 2 cabeças. Sabedoria para criar em 2 direções, para gerar em várias direções também. E o simbolismo do falcão aqui no centro do arcano, representa também a ideia de fênix, que é o renascimento, a libertação, a renovação. Esse arcano do julgamento, dentro da nossa viagem pela vida, aquela viagem que começa no mago, lá atrás, do início da nossa jornada, que passa pela imperatriz, que passa pelo imperador, que vai vindo, né, por todos esses arcanos, o julgamento ele vai representar um ciclo que talvez apareça mais no final da vida, esse arcano, quando nós vamos rever todas as nossas idades. No mago, lembra, nós estamos iniciando uma jornada, é o comecinho dela, o comecinho do comecinho, temos todo o potencial e vamos em frente. No julgamento, que é o arcano 20, estou falando muito arcanjo, mas é o arcano 20, é o momento da vida mais calmo, por isso muito dessas cores índicos aqui, que traz essa ideia de um certo relaxamento. Nós temos aqui também um ovo, como se representasse um ovo que está pronto para fazer nascer um pássaro, um ovo verde. Aqui também nós temos essas características de algo que está para nascer. É um ser completo, tá vendo? Os pés, as mãos, numa postura de relaxamento. Então existe essa completude. E sobre os pés aqui de Horus, nós temos uma letra que é a letra
Shin, uma das letras é a letra Shin. Aqui assim ela aparece também, essa letra. Não sei se você, que dá para notar, são símbolos escondidos aqui no arcano. E essa letra é como se fosse 3 labaredas de fogo. O fogo alquímico que vai gerar algo, uma regeneração. Então esse arcano do julgamento, o novo Eon, é uma nova vida, é uma tomada de decisão, é um novo momento. Até o meu gato aqui, o Moksha, vamos voltar aqui para a imagem, vem aqui, opa, acabou pulando. O Moksha veio ilustrar esse renascimento. E o Moksha, esse gato, ele chama Moksha, que é uma libertação, que é uma das características desse arcano do julgamento. Nós nos libertarmos de algo e seguirmos em frente. Nos libertarmos, por exemplo, da roda da fortuna, que é aquele lado mecânico da vida, cheia de altos e baixos. Lembra desse arcano que nós falamos? Vê se dá o foco aqui. Às vezes demora um pouquinho para dar, vamos por aqui, pronto. Um monte de altos e baixos na roda da fortuna. Já no julgamento há um equilíbrio. E do julgamento nós passamos para o arcano do mundo, que é o arcano mais bonito, que eu mais recomendo que você medite nesse tarô do Crowley. O arcano do mundo, do universo, que representa a síntese, a conclusão, a totalidade, a perfeição. Ele é chamado de o mundo também. E ele vai representar, vamos olhar aqui para a imagem. Primeiro, a figura no centro da imagem representa um Deus dançando também, celebrando, tocando uma harpa celeste. Aqui é o olho de Horus, que aparece no arcano da torre, destruindo, e aqui ele está construindo, é um karma positivo. Aqui existe a serpente, a Kundalini, a energia da vida, a energia da libido, dançando juntamente com essa divindade. A serpente, que é o inconsciente, ela dominou o inconsciente. Essa figura, que para mim é uma figura feminina, é uma deusa. O Crowley coloca uma figura feminina no meio do arcano. E com a mão esquerda ela une a serpente. E com a mão direita ela une essa harpa, que também pode ser chamada de uma foice. Eu vejo uma harpa aqui também sem as cordas, como se fosse um som, tocasse um som não audível, o som do universo. Mas também nós vamos ver aqui uma interpretação que fala de uma foice, que também nota-se aqui, que é o símbolo de uma colheita, de tudo que foi realizado. E finalmente nós temos aqui os 4 animais, que são os 4 animais da esfinge, que representa também os 4 pontos cardeais. E alguns associam o touro com a terra, nós temos a águia com o ar. Isso daqui, essa simbologia, eu conversei muito com vocês no tarô de Waite, dos 4 animais. Esse olho de Horus, como eu falei, que pode ser também o olho de Shiva, que destrói para construir e para renovar. E esse arcano, então, representa tudo aquilo que nós já fizemos, tudo aquilo que já foi gerado. O fogo, a terra, o ar e a água que está saindo. Fogo, terra, ar e água. Depende da... alguns colocam a águia como elemento ar, outros colocam como elemento água. Eu coloco a águia como o ar, o anjo como água, o touro como terra e aqui o leão como fogo. Aqui não necessariamente são esses animais que surgem, que se manifestam. O Crowley coloca alguns símbolos que vêm da esfinge. Mas aqui, volta a imagem para mim, no tarô de Waite, nós notamos muito bem esse simbolismo do touro aqui, que representa a terra, a matéria, o domínio da matéria. O leão, que representa o fogo. A águia, que representa o ar, que é o pensamento. Fogo, leão é a ação. E a água, que é o anjo aqui, que representa água, anjo, água. Aqui você vê um ser hermafrodita no tarô de Waite dançando no universo. Mas é bacana perceber que se você gosta de arte,
o desenho, né, a arte dos dois arcanos é maravilhosa, né, a arte do Crowley. São desenhos assim de uma competência absolutamente ímpar. Uma competência ímpar. Então esse arcano vai representar a realização de tudo, o fechamento, a síntese. Você está dançando no universo. Ele aparece também muito no final da vida, ou quando nas tradições espiritualistas nós falamos de uma totalidade, ou de uma iluminação, que é um Maha Samadhi, que você entra nessa dança do universo. E no budismo nós dizemos assim, que quando você atinge tudo isso, você volta para o mundo, o iluminado volta para o mundo para viver tudo isso de novo, que é o arcano aqui do louco. O louco ele pode ser o primeiro arcano do tarô ou ele pode ser o último, porque ele está sempre começando, ele está sempre se abrindo para um monte de coisa, se abrindo para o novo, para o transcendente. Essa figura com chifres, por exemplo, aqui, representa o deus Dionísio, o deus Baco, que eu já falei dele para você no tarô mitológico, na aula de tarô mitológico, é um deus que brinca, que vem celebrar. E Dionísio também é uma divindade 2 vezes nascida. Zeus, que é o pai de Dionísio, faz isso, é bem a cara de Dionísio aqui. E por isso que ele aparece no início e no fim do tarô. Ele morre para renascer várias e várias vezes. Ele tem uma ânsia de viver, de celebrar a vida. E ele está sempre recomeçando de novo. Esse tigre mostra, mordendo aqui a perna dele, mostra que ele está começando sempre de novo. Ele tem uma auréola aqui no alto da cabeça, que tem uma certa santidade, mas tem os pés de um palhaço, de um bufão. Então, ele é como se fosse aquela pessoa que é o bobo, mas ao mesmo tempo é um ser espiritual. Ele está aqui no chakra cardíaco com esse cristal, com esse fogo aqui. Ele tem elementos de todos os signos do zodíaco que aparece aqui. Aqui o caduceu de Mercúrio, que é a energia da vida subindo, mas também pode ser descendo. Então o louco somos nós mesmos, subindo e descendo, nos elevando, indo para baixo, nos manifestando de forma positiva em algumas coisas, em outras de forma absolutamente negativa. Nós temos aqui a borboleta que simboliza uma transformação, um renascimento. Temos a pomba, que representa o espírito, como eu já falei para vocês. Temos um abutre aqui também. Aonde é que está o abutre? Que eu não enxergo tão bem aqui. Aqui assim, o abutre que vai manifestar. É o abutre de Malte, que é uma divindade que pressupõe uma geração de energia. Nós temos o crocodilo egípcio aqui, que representa o crocodilo do rio Nilo, que é um deus das águas, da fertilidade, da necessidade de nos purificarmos também. Que mais que temos aqui? Nós temos os lírios. Aparecem muitos lírios dentro do zodíaco, as uvas também. A uva que representa, aqui caindo no ombro esquerdo dele, a doçura. A uva que representa o deus Baco, que representa o êxtase. Os lírios que eu falei para vocês aqui, que tem relação com a ascendência, com a elevação. Enfim, é uma série de símbolos aqui. Existe um bastão. Onde está o bastão? Vamos ver aqui, que representa aqui assim um potencial energético muito grande. Temos uma pirâmide de cristal, que eu via como um cristal, mas é uma pirâmide também, que representa o reino mineral. Aqui nós temos as flores que representam. Aqui está o lírio também. Aqui é o lírio, aqui é o fogo mesmo, aqui são os lírios, que representam o reino vegetal, e o tigre que morde ou acaricia, depende de como eu lido com o passado, que é o tigre. Ele indica os instintos, as nossas emoções também. E o louco é isso, é muitas imagens, muitos símbolos. Volta aqui para a minha imagem.
que representa nós mesmos no tarô. Nós mesmos no tarô, responsável, irresponsável, consciente, inconsciente. Então essa é a jornada do tarô do Crowley. Essa aula vai significar muito para você que já conhece outros tarôs, que já conhece métodos de profecia, de se embaralhar os arcanos, da necessidade de fazer perguntas certas para atender as pessoas. Então você já estudou muito tarô nessa formação, já conhece demais. Agora chegou a hora de trazer o Crowley para essa formação, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Talvez se você tenha interesse de pesquisar um pouco mais sobre quem foi o Aleister Crowley. Tem filmes sobre ele, tem livros. Algumas pessoas consideram ele um gênio, outros consideram uma pessoa que se perdeu no meio do caminho, que se perdeu no meio das histórias, não é? E esse livro dele é legal. Isso aqui eu falei numa aula, que seria a árvore da vida, que aparece em alguns tarôs. Essa árvore da vida, aqui é o reino material, Malkuth, e aqui o reino espiritual, Dat, e vários outros reinos aqui que aparecem, do emocional, do sentimental, o mineral, vegetal. Aqui seria a nossa própria subida, como se nós tivéssemos, como se nós fôssemos uma árvore. O tarô, ele é a Kabbalah, eu já falei isso para vocês, eu acredito. O tarô é você pratica a Kabbalah. O tarô é a Kabbalah judaica em movimento. Você se utilizando do tarô, principalmente o tarô do Crowley, o tarô é como um Windows do computador. Você não sabe o que acontece dentro do computador, lá dentro. Isso é a Kabbalah judaica, o dentro do computador. Kabbalah que é dificílimo de estudar, não essa Kabbalah meio esotérica, nova era que existe hoje, que é muito superficial. A Kabbalah mesmo é dentro do computador, mas a gente lida com a tela do computador. Para lidar com a tela é o tarô. O tarô é o Safari, as fotos, a configuração, os e-mails. O tarô é um instrumento que nos põe em contato com a árvore da vida. O tarô é a árvore da nossa própria vida, ok? Gratidão pela tua paciência, pela tua dedicação, gratidão por você ser quem você é. O planeta precisa de pessoas assim, que se dedicam, que estudam, que vão além. Você é uma pessoa assim. Shanti, 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 que a paz esteja contigo.